Uma das coisas mais interessantes em dar aula, né, em trabalhar com isso, é que a gente pode aprender ao ensinar. A gente obviamente aprende quando estuda o conteúdo, quando se atualiza, para poder dar uma boa aula. Mas também existem alguns momentos que são insights que o professor tem durante a aula, que provavelmente não vai se repetir em outra aula sobre aquele mesmo assunto. Por exemplo, hoje eu estava em sala e aí eu estava explicando para os alunos de um primeiro período como é importante essa relação entre forma e função. Inclusive, isso serve de estrutura pedagógica para o currículo de cursos da área de saúde. Então, por exemplo, um copo tem uma forma que é adequada para a sua função, que é de armazenar algum conteúdo. A caneta tem uma forma que é adequada para a sua função, que é a de escrever, que seja. Com isso, tudo que existe tem uma forma e uma função relacionada. Essa ideia é muito antiga. Essa ideia, por exemplo, ela vem lá do Aristóteles, né, que relacionava a morfologia, não usando esse termo, com a fisiologia, ou seja, a função, né, de determinado órgão, de determinado ser vivo, por exemplo, e que isso regia o comportamento humano. E aí, o fato é que isso a gente pode extrapolar para a área de saúde. Por exemplo, o coração tem uma forma que é justamente adequada para a sua função. Se ele tivesse, por exemplo, a forma de um pé, ele não seria tão eficiente, não seria eficiente para executar a sua função de bombear o sangue. Então ele tem uma camada muscular espessa, ele tem uma contração involuntária, ele apresenta as cavidades por onde ficam ou por onde passa o sangue, e desse modo ele vai, de acordo com a sua forma, apresentar a função que melhor lhe é determinada evolutivamente. A gente tem vários exemplos disso na embriologia, na histologia e na farmacologia, que são disciplinas que eu ministro mais frequentemente. A gente consegue ver exemplos claramente dessa relação entre forma e função. Então, um órgão da anatomia vai executar a sua função, que é estudada na fisiologia, de maneira coerente. Por exemplo, na farmacologia, estou pensando aqui, quando a gente administra um medicamento, ele não vai gerar uma função nova, ele não vai criar uma função nova, ele só vai melhorar aquilo que não está funcionando direito. Então, na doença, uma função orgânica está aumentada ou diminuída. Então, no primeiro caso, se ela estiver aumentada, o medicamento vai diminuir o seu funcionamento. Por exemplo, uma hipertensão e o medicamento vai ser um antihipertensivo. Ou, em outro caso, a função fisiológica pode estar diminuída e o medicamento vai aumentar o seu funcionamento. Por exemplo, hipoglicêmico, o indivíduo está hipoglicêmico e aí ele vai elevar a glicemia para poder estabilizar o paciente. De outro modo, a intervenção do profissional pode ser para alterar a forma do órgão. Em casos de cirurgia, por exemplo, em casos de inserção de estentes cardíacos, é um exemplo. Em caso de fratura, e aí então ele vai intervir mudando a forma do órgão e, consequentemente, afetando a sua função. Tá vendo só? Existe uma relação direta entre forma e função. Você já tinha parado para pensar nisso antes?